Oi pessoal, beleza? Pessoal, deixa eu mostrar para vocês é, como que eu começo uma consultoria é, atualmente em pequenas empresas. Então, isso que eu vou mostrar para vocês serve para empresas pequenas, né, que às vezes tem um sistema que não é muito bom, que não traz bons relatórios, né? Às vezes um pequeno sistema, um sistema às vezes que não foi personalizado para o seu negócio. A gente percebe muito isso nas consultorias, às vezes sei lá, um sistema meio genérico para aquela, para aquele segmento e ele não te atende na maneira legal. Aí, quando eu começo a fazer a consultoria, por exemplo, vidraçarias, pequenos negócios, né, lojas de roupa, o que mais? Loja de calçados, então pequenas lojas, né, como e vidraçarias também, como eu já mencionei, que é um ramo que eu faço bastante. A gente percebe que o sistema ele traz algumas soluções, mas ele é muito falho às vezes no financeiro. Ele não é detalhado. Aí o que eu faço? Eu entro na empresa, coloco essa planilha aqui minha para ser lançado algumas informações que vai te dar uma riqueza em relatórios, né, personalizados para você, bons relatórios da gestão financeira. A gente vai ter indicadores, a gente pode fazer bastante coisa. Então eu quero mostrar para vocês essa planilha que eu coloco nas empresas, não para competir com o sistema da empresa, mas sim para a gente trazer essas informações para dentro dessa planilha, bem simplificado, mas que gera muitas informações muito importantes para o desenvolvimento da sua empresa, principalmente você que tem um pequeno negócio. Até aí, pequeno negócio que eu falo hoje seria um faturamento mensal aí de 100, 200 até 300 mil mensal, né? Tem muitos clientes nossos que ele tem um pequeno negócio dentro desse faturamento, né? Então de 100 a 300 mil mês, né? De faturamento total bruto. Então a gente entra com esse estilo, né? E dependendo da empresa, do tamanho, a gente tem outras formas para entrar, mas essa daqui seria para pequenas empresas mesmo. Então vamos lá, o que essa planilha aqui ela tem de interessante para a gestão financeira e para o dono aí, você que é dono do seu negócio? O controle total do seu financeiro, contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa, DRE, precificação, então ela tem tudo aqui, olha. Então vamos lá, vou apresentar aqui para vocês, depois eu vou abrindo e mostrando a planilha em si, como é que ela funciona. Aqui eu tenho, por exemplo, a precificação de produtos. Tá? Então aqui eu consigo fazer uma precificação dos seus produtos aí, baseado por segmento de produtos, por categoria. Então a gente consegue fazer aqui. E aqui eu consigo fazer uma precificação junto com você aí, né? Através do que a gente vai preenchendo na planilha, já vai trazendo algumas coisas automaticamente. A gente fazer uma precificação por produto, tá? Então a gente tem aqui uma precificação por produto, que também é interessante. Tá? E eu tenho outros vídeos falando, acho que dessa planilha, e aqui você digita algumas informações, algumas vêm já direto da planilha, e ela no final aqui, ela dá um preço mínimo para você atuar, né? Um ponto de equilíbrio, ela tem aqui o preço que você pratica e a sugestão de precificação de acordo com o seu negócio. Então, cada negócio, de acordo com o que ele vende, com as despesas, tem negócio que tem fretes maiores, tem locais, os impostos são diferentes, e comissão também de vendedor influencia. Então, um monte de coisa vai influenciar para a gente trazer para você aqui uma sugestão de preço ideal para o seu produto, e a gente coloca nessa mesma planilha qual que é a margem de lucro ideal também que você quer ter. Então aqui, a margem de lucro ideal que eu quero ter, um lucro líquido nesse produto é de 10%, 15%, então aqui você pode classificar, tá? Então ela é uma planilha que essa parte de precificação também é bem completa e que nos ajuda muito, tanto na consultoria quanto para você que está aí no seu negócio. A gente está orientando baseado nas informações
que a gente vai captando no seu negócio. Então ela fica personalizada ao seu negócio, tá? E por que eu coloco aqui preço sugerido? Porque a planilha vai dar para nós, né, de acordo com qual que é o preço sugerido, mas a gente sabe que o seu mercado, concorrência, um monte de fatores pode influenciar no preço, porque você não vai colocar um preço porque a planilha sugeriu um preço totalmente fora do mercado, mas você vai estar consciente de que aquele preço que você está usando o que está te dando realmente de lucro, tá? Ou se não estiver dando lucro, seria um produto para você repensar como é que você iria estar atuando, tá? E daí entra um monte de outras coisas, compras no fornecedor, que influencia também, né? Comprar às vezes em lotes maiores, existe um monte de outras formas, mas aqui seria o cálculo matemático, né? De quanto seria. Então essa planilha aqui, para a gente começar, você vê que já tem então a parte da precificação, que é uma das coisas que a gente percebe em empresas menores, pequenas, que tem uma certa dificuldade como fazer a formação de preço. Então você já tem aqui isso. Tá? E lembrando que essa planilha aqui não é uma planilha que eu vendo ela para você estar usando aí, porque ela foi desenvolvida para que eu, consultor ou alguém, possa estar te orientando. Então a gente vai captar as informações e o consultor vai estar analisando para te passar as informações de uma maneira técnica, tá? Não é só a planilha, mas sim a atuação da planilha junto com o consultor para a gente ter bons relatórios e bons resultados aí no seu negócio. Tá? Ela também a gente consegue fazer um balanço patrimonial, tá? Que normalmente empresas pequenas não fazem, a gente consegue fazer aqui. A gente consegue ter os indicadores, tá? Os indicadores financeiros, que a gente consegue, através desses indicadores, ver a saúde da empresa, como é que ela está. Tá? Isso aqui, se eu fosse explicar agora, ia tomar muito tempo, mas eu não sei se eu tenho, mas se eu não tiver, qualquer momento eu posso fazer, falando um pouco dos indicadores, como é que funciona. Mas você vê que é bem voltado para o consultor, então a gente vai captar as informações da sua empresa e o consultor vai usar, né, o conhecimento dele para estar te orientando, que essa é a ideia. Porque você, como empreendedor, está aí na sua empresa, você precisa ter agilidade de vender, de participar do seu comercial, de toda a gestão da sua empresa. Então, o consultor financeiro, ele ter essas informações e ele te orientar é muito melhor para você do que você ficar, às vezes, buscando essas informações em outros lugares, tá? Então, a gente mostrou aqui alguns relatórios que é interessante ter, tá? E como é que ela funciona? Como é que eu chego a esses relatórios aqui todos? Ela funciona lançando as receitas, que é a única coisa que você vai estar fazendo aí no seu financeiro, e lançando as despesas. O restante ela tudo automatiza, tá? Então a gente vai ter um relatório de DRE também, olha que interessante, é um DRE gerencial, tá completinho, tudo automatizado, conforme você vai lançando aqui as receitas e as despesas, ele já vai formando o seu DRE e vai formando o seu fluxo de caixa, tá? Existe uma diferença grande em relação a DRE gerencial aqui e o fluxo de caixa, né? Aqui no DRE você consegue ver sua lucratividade e aqui você consegue ver a sua disponibilidade de caixa. Nem sempre, às vezes um mês você tem um lucro legal e você pode ter uma disponibilidade de caixa negativa, por exemplo, né? Isso são algumas situações que podem acontecer que também eu não vou estar aprofundando muito aqui, porque a ideia aqui é te passar como que a gente faz a consultoria com a ajuda dessa planilha. Mas isso aqui é fundamental no seu negócio, tá? Para você saber se você tem lucratividade ou não, e aqui para você saber se o seu caixa é um caixa saudável ou não, se você está usando bem o dinheiro, né? Vamos colocar na palavra simples, o dinheiro da sua empresa está sendo bem usado, aí você teria um fluxo de caixa legal. Tá? Se ele não for bem usado, você também não teria. Ou se você tiver um DRE ruim, né? Onde aqui até não tem uma boa margem de contribuição, e a partir daí
você já começa, às vezes, ter uma despesa fixa maior do que a sua margem de contribuição, aí você já começa a ter um negócio que não está sendo bem gerido, tá? Então, a gente tem todas essas variáveis que pode acontecer e que você vai aprendendo aí no andar da consultoria como é que lida com isso, tá? Aqui em cima a gente pode já digitar algumas metas, tá lá, uma meta até no próximo ano tem um crescimento baseado nos anos anteriores. As metas normalmente a gente baseia nos anos anteriores, o que você está buscando, ou se você deu um upgrade aí no seu negócio, quais as próximas metas, desafio que você vai ter. E em cima das metas de receita, a gente tem as metas também de despesas, né? Até onde você pode ir, até onde você pode gastar de uma forma que não prejudique sua lucratividade, tá? Então não vou também aprofundar muito aqui, porque senão a gente fica muito tempo e a ideia é mostrar a importância dessa planilha junto ao consultor, o que traz para vocês. Então aqui a gente tem esse relatório. Aqui eu tenho um consolidado. Por que a gente chama consolidado? Porque aqui todas as informações que são colocadas aqui na parte de despesas e aqui nas partes de receitas, elas são distribuídas aqui, cada uma no seu lugar, para a gente entender como que funciona o seu negócio. Então aqui a gente começa, aqui vou imaginar que a gente está em 2024, aqui 2024, e a gente está no mês de janeiro. Quanto você vendeu, se você vende na loja, quanto você vendeu na sua loja ou no e-commerce, vendas externas. Esse outros aqui pode ser, por exemplo, vendas da loja, vendas externas e vendas e-commerce, tá? Para você ter separado essas vendas. E como que ele separa aqui? Quando você faz insere a sua venda aqui na planilha de receitas, ele vai te perguntar aqui qual que é o centro de custo, para onde que vai essa venda? Para a loja, né? Ou externo? Ou foi uma venda de e-commerce, por exemplo, que está outros aqui, mas pode ser um e-commerce. Então, só de você classificar aqui, ele já vai vir aqui no mês e separar para você. Então, você pode ter uma venda total de 100 mil reais, onde 60 mil foi na loja, 30 mil foi no vendedores externos que fizeram, e 10 mil foi no e-commerce, tá? Uma ideia. E a partir daí, a gente tem aqui algumas opções, que nem nesse caso aqui eu coloquei, separando uma receita de mão de obra e uma receita de material, tá? Porque tem algumas empresas, principalmente vidraçaria, ela cobra mão de obra e cobra e ela tem o valor do material usado, tá? E vidraçaria, tem várias empresas que prestação de serviço onde tem o material usado mais a mão de obra. Então ela já tem esse formato para poder trabalhar aí. Se não for nesse formato, a gente também pode mudar, né? Como sou eu que faço as planilhas, a gente pode mudar e colocar só receita de produto, tá? A gente deixa a mão de obra sem. E aqui a gente pode pôr o custo dessas receitas, desses materiais, das peças, a gente põe os custos aqui para ela te dar uma margem também, que você provavelmente tem. Às vezes você tem uma oficina, por exemplo, você compra a peça com desconto no seu fornecedor e revende para o cliente e tem um lucro nessa peça de 10%, ele vai aparecer aqui qual que é a sua margem da peça. E mais a mão de obra, tá? E aqui no final ela aparece aqui qual que é a sua margem total entre a receita de mão de obra mais a receita de material em relação ao custo da mercadoria, né, da peça. E ela vai te dar uma margem total desse seu faturamento. Então ela tem a margem tanto das peças e aqui. Aí você fala, não, mas na minha loja eu só vendo roupa, eu vendo só o produto, só compro as roupas e faço a revenda. Aí a gente usa só a margem da roupa, né, do que você comprou no custo pela venda, e a gente tem uma margem geral. Tá? Mas isso a gente adapta à sua loja. Mas ela vem preparada já para várias situações, que como eu atendo bastante clientes, então eu já tenho todas essas opções nela, e uma delas é essa que está nessa planilha. Aqui você tem total de despesa em DRE, ó, fixas. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. As vendas, as fixas, né, do DRE, as variáveis e compras do mês, tá, que seriam os fornecedores.
Aqui ligado a DRE, para você que está meio perdido aí, falando, mas que é esse DRE? DRE, assim, para simplificar, seria o momento da venda, né, ou da despesa. Então, vou dar um exemplo. A sua conta de energia chegou, é uma despesa. Ela foi emitida lá pela concessionária dia 30/11. Mas ela chega aí para você, depois que ela foi emitida, ela chega aí para você no dia 5/12 para você fazer o pagamento dia 15/12. Então, essa conta de luz ela é do exercício do mês 11, porque você gastou ela no mês 11, mas você vai pagar ela no mês 12, tá? Então, simplificando é isso, é o exercício que o fato aconteceu. E aí, se for uma receita de venda, a mesma coisa, tá? Você pode fazer uma venda no mês 11, dia 30/11, só que você tem o recebimento no dia 5/12, tá? Às vezes passou no cartão, seu cartão só repassou aquele valor para você, já com desconto da maquininha, tal, dos impostos, tal, tudo que taxa administrativa, que for necessário, ele repassa para você dia 5/12. Então, a venda também é referente ao mês 11, mas o recebimento é referente ao mês 12, tá? Só simplificando, por isso que tem que ter essa diferença. Porque, às vezes, tem empresas que ela vende um produto hoje para receber só com 30 dias, né? Tem empresas que têm esse tempo longo, que dá só daqui 30 dias a primeira parcela. Então, às vezes, vende produtos num mês para receber no outro. Então, é por isso que tem que diferenciar, essa importância da gestão financeira, diferenciar isso, né? E você fazendo a consultoria com a gente, você vai descobrir o porquê, né? Que tem que ter essa diferenciação, que fazem parte de você entender a sua lucratividade e entender o seu caixa. Legal? Por isso que lá naquele relatório que eu mostrei para vocês aqui, a gente tem a parte de DRE, que é a hora que o fato acontece, e a parte do fluxo de caixa, que é quando você recebe ou paga aquela conta. Legal? Então vamos voltar lá. Estávamos aqui nas despesas. Não, estávamos aqui no consolidado. Legal, o que eu estou explicando para vocês é como que seria, como que ele separa isso. E tem os variáveis, que também você na consultoria você vai entender a importância que é o variável e a fixa no seu negócio, é muito importante, tá? Porque esse variável aqui, quanto mais você vende, mais você gasta ele, está incluso até os fornecedores, que é o custo da mercadoria. Imagina assim, para você vender 100 mil, você gastasse 50 de mercadoria. Se você vender 1 milhão, você vai gastar 500 de mercadoria, tá? Então, é um custo que varia, ele sobe conforme a sua venda. E assim vai em outras coisas, comissão. Quanto mais você vende, mais ele sobe, e por isso ele tem que ser medido em percentual, tá? Ele é diferente do fixo. O fixo você pode medir ele em valor, para fazer alguns cálculos. Agora, o variável ele tem que ser em percentual relativo, né? Então, se você tem uma média de 10% de variável todo mês, a tendência é você ter 10% no mês seguinte. E se você vender 1 milhão, 10% de 1 milhão seria 100 mil. Se você vender 900, 10%, a tendência do variável seria 90 mil, tá? Só para você entender o porquê disso. E a fixa não, a fixa é aluguel, são contas que estão relacionadas a você pagar periodicamente, independente se você vende ou não, né? Dependendo da empresa, a conta de luz é fixa, né? A água usada também é fixa, material de escritório é fixo, você só usa e paga normalmente sempre os mesmos valores, tá bom? Mas não vamos entrar nisso também, porque senão a gente fica aqui conversando muito tempo e você não vai entender o que é o principal assunto dessa planilha, mostrar como é que ela funciona para ajudar o consultor e ajudar você aí. Tá? Ó, contas a pagar, né? Isso é fundamental nas empresas. Tem empresas que têm até um departamento de contas a pagar e um de contas a receber, tá? Então, tanto a importância que é. Empresas muito grandes, às vezes você tem algumas pessoas só fazendo esse trabalho e aqui algumas pessoas só fazendo esse trabalho. Quando a empresa é pequena, normalmente uma pessoa só faz os dois, tá? Então, aqui é contas a pagar. Você tem as contas que venceram no mês, as que foram pagas e as que tem a pagar. Você vai ter todos esses relatórios aqui só de digitar nessas duas planilhas aqui, tá?
Você não é você que vem aqui e fica lançando aqui, não. Conforme você vai digitando lá, depois eu vou te mostrar lá, ela vai mandando todas as informações aqui distribuídas para essa planilha aqui, tá bom? Então já vem tudo automatizado. Então aqui nós temos a conta a pagar e a receber, bem detalhado. Você vê que são algumas planilhas, porque tem entrada, tem contas a pagar também futuras. Então aqui a gente tem já um resumo, né, do lucro e prejuízo do fluxo de caixa. E aqui a gente divide também, como eu te falei, a importância que é as fixas e as variáveis. Então a gente tem aqui, ó, dividido o que teve de fixa no mês X. Deixa eu fazer um negócio aqui que vai facilitar aí para a gente acompanhar, porque deixa eu colocar aqui, congelar aqui, porque fica mais fácil para a gente ver o mês aqui, tá? Então vamos lá, ó, agora ficou mais fácil. Olha lá, então vamos correr, a gente está aqui na frente já, ó. Então, ó, quais são as fixas que teve vencimento no mês de janeiro e quais são as que teve vencimento, que foram pagas nesse mês, que é importante para a gestão. Então a gente tem o ano 2024 aqui e tal, e vai. A gente também tem aqui as variáveis, o que venceu no mês e o que foi pago, isso é importante para nós. Investimento, a sua empresa tem investimento, ela investe em alguma coisa. Se teve algum investimento, como que ele foi feito, que vencimento que ele teve e quanto que você tem a pagar dele. Então você vai ter os vencimentos também futuros. Por exemplo, você fez aqui em janeiro um investimento, mas você vai ficar pagando ele até 2025, então ele vai estar todo aqui relacionado. Tá? Dívidas, a mesma coisa, você tem dívidas aí na sua empresa, você foi num banco, fez um empréstimo, ou foi você mesmo que fez um aporte aí na empresa e você mesmo está se pagando como sócio. Então você faz o aporte e você cria uma dívida, né, que você tem que devolver esse valor, o valor principal e juros, né, de quem você pegou esse valor. Tá? Pode ser banco ou até uma pessoa, um sócio, por exemplo. Aqui nós temos fornecedores, muito importante também, ó, a gente tem um controle, o que tem a vencer até 2026 e o que a gente já pagou e o que falta pagar. Tá? Então você pode ter aqui, por exemplo, em março de 2024, 70 mil para pagar já de fornecedor. Aí você tem que ver, será que eu tenho contas a receber que vai cobrir 70 mil de fornecedor que eu já fiz conta para março, né? Então vamos lá. Depois de fornecedor, a gente tem outros. Então aqui eu estou falando dos relatórios, são possíveis a gente estar acompanhando, que a gente tem uma empresa e um dos focos é acompanhamento, é gestão, né? Para essa empresa funcionar legal. Então a gente precisa ter acompanhamento. Então qual que é o papel do consultor? É ajudar você a fazer um acompanhamento preciso de tudo que acontece na sua empresa, para a partir disso a gente criar algumas projeções futuras. Então a gente consegue, baseado no que já aconteceu com o mercado, um monte de outros fatores futuros, a gente ter uma percepção de como será seu mês de março de 2024. Olha, a gente fazendo esse trabalho baseado no que a gente já viu e a tendência de mercado, como que o mercado está se comportando, provavelmente você vai vender tanto, você vai gastar tanto, entendeu? Aí se você vender tanto, você vai gastar tanto de fornecedor, daí se você vender tanto, você vai ter tanto de variável, e daí também você tem as fixas futuras, que já está projetado aqui, que vai ser gasto. Então você vê que é um trabalho também de projeções. E aqui para terminar aqui mais na parte da frente, eu faço aqui relatórios de vendas. Você vendeu lá, tem normalmente vendedores que recebem comissão. Então a gente coloca aqui o nome do vendedor e que comissão que ele teve, quanto que ele vendeu, tal. E para terminar aqui, a gente tem o seu Prolabore, que são as retiradas dos sócios, que muitas empresas a gente vai, o sócio nunca sabe nos dizer quanto que ele tirou, nem no mês vigente, quanto mais há meses atrás, né? Quanto que você tirou da sua empresa em, sei lá, em novembro de 2023? Não sei. Em outubro também, não sei. Normalmente eles não anotam, eles vão tirando da empresa, me faz uma retirada de tanto, e aquilo vai saindo da empresa sem ter anotações, tá? Então, isso faz parte
das despesas, eu diria fixas da empresa, né? O sócio normalmente com o Prolabore tem alguns que tem um valor fixo, que é ótimo, né? Fixo não, um valor que é permanente, né? É um valor, sei lá, tirei 10 mil reais, todo mês eu tiro 10. Agora tem muitos sócios que eles vão tirando conforme a venda vai acontecendo, aí um mês tira 10, outro mês tira 15, outro mês tira 20, e assim vai, e sem controle. Então a gente tem esse controle aqui de Prolabore. Legal? Então essa parte aqui do consolidado é muito legal. E tem essa parte aqui que foi o que eu já falei, do DRE e do fluxo de caixa, que vem para cá também tudo automatizado. A gente tem um DRE também gerencial aqui, diferenciado também. Eu falo que ele é mais analítico, tá vendo? Você consegue, olha que legal, você consegue ver, por exemplo, mês a mês, quais são os percentuais de crescimento ou de queda, tanto horizontalmente como verticalmente, em relação à despesa administrativa, despesas financeiras. Aqui você vê que ele separa aqui também, de uma maneira muito clara, como é que você tem essas despesas aí na sua empresa. Despesa com marketing, tá? Você teve uns investimentos lá em marketing, os empréstimos, a depreciação, juros. Então aqui você tem um bom relatório de como o seu negócio anda. Por exemplo, ó, tive um faturamento de X, tive um recebimento de caixa de X no mês de janeiro, paguei alguns impostos, teve algum cancelamento, quanto que me sobrou? Tá? Em caixa, quanto sobrou? Tá? Aí depois vem os custos de despesas variáveis. Qual foi o meu custo de mercadoria naquele mês? E quanto que eu paguei de caixa em fornecedores? Tá? Que pode ser diferente. Você pode ter teve um custo de mercadoria, só que esses fornecedores aqui, às vezes você está pagando fornecedor ainda de 3 meses, 4 meses atrás. Então vai ser diferente aqui. Tá? Então tudo isso ela vai analisar aqui e aqui no final ela vai te dar qual que foi o resultado em DRE e qual que foi o resultado em DFC, que é o fluxo de caixa que é o DRE gerencial. Tá? E o quanto que acumulou e quanto que você perdeu, os pontos de equilíbrio também econômico e financeiro. Então olha que interessante que é essa parte aqui. Então a gente percebe que é muito interessante, muita coisa que tem para se ver de gestão financeira numa empresa, e às vezes é por esse motivo que você não está vendo, né, você não tem uma boa gestão, que o seu negócio às vezes ele fica meio à deriva, né? Porque você vê que só aqui a gente mostrou tantos pontos que você precisa acompanhar para você ter previsões e projeções de vendas futuras, para você direcionar o seu rumo, né? Qual que vai ser o seu norte. Então é importante você ter esse acompanhamento tanto dessas informações dessa planilha quanto do acompanhamento de um consultor, que eu posso fazer para você presencial, se for próximo daqui da cidade, ou eu posso fazer para você online, entendeu? A gente consegue fazer isso online. Essas planilhas elas ficam em Dropbox, a gente consegue trabalhar, a gente coloca no seu computador aí, ela fica online em nuvem, tanto eu aqui quanto você, ou tiver algum funcionário também de financeiro, um colaborador de financeiro pode também abrir, então fica eu, você, mais um financeiro, todo mundo tendo acesso a essas informações em tempo real e eu consigo te ajudar aí, tá? Então isso é bacana também. Então eu consigo fazer esse acompanhamento online para você. Vamos lá, vamos seguir aqui que tem mais coisa ainda. Você vê que já passaram 28 minutos e a gente falou pouca coisa ainda. O que mais tem? Vou dar uma acelerada aqui. A gente tem aqui um controle de estoque, onde a gente consegue ter uma noção de curva ABC. Não sei se você já ouviu falar, mas é muito interessante. Quais são os produtos que mais saem? Quais são os produtos que você... Isso é importante, né? Na gestão financeira, o estoque é um dos fatores muito importantes aí de controle de estoque. Então, a gente pode falar no futuro, ou você pode dar uma pesquisada aí o que é curva ABC e qual a importância para a sua empresa. A gente consegue também fazer essa análise aqui na planilha e juntamente ao consultor, né? Não é só a planilha, mas a planilha nos ajuda muito. A gente consegue ter um fluxo de caixa diário, tá? Contas a pagar e a receber é aqui que a gente controla. Então você tem tanto as atuais quanto as futuras, né? Aqui não está aparecendo, mas a gente consegue ver contas a pagar e a receber de 2024 e 2026, tá? Tanto as
as projetadas quanto as realizadas. Então aqui, tudo que você já fez de pagamentos e recebeu, você vai ver nessa planilha. E aqui é tudo que está projetado a pagar e a receber, você vai ver nessa planilha dia a dia. Tá? Então vamos imaginar aqui quanto que tem a pagar. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, hoje é dia 20 de dezembro. Então vamos imaginar que a gente fala, não, olha, nossa, no dia 25 de dezembro, dia 26, né? De dezembro eu tenho, ela vai estar mostrando aqui para você, porque você vai digitar lá, eu tenho a pagar 10 mil reais, a pagar aqui embaixo, e tenho a receber 15. Então eu estou com um saldo positivo nesse dia, porque vai entrar um valor e eu vou receber, e eu vou pagar menos, ou ao contrário, não vai entrar nada e eu tenho 10 mil a pagar, então eu vou ter que rever isso. Tá? Então aqui é aquela parte que eu falei de quantos a pagar e receber. Aqui a gente tem uma conciliação bancária, que é você pegar os valores que tem no seu caixa lá no banco. Então aqui a gente tem todos os bancos e tem cofre, cheque, que também tem que fazer um controle, o caixa da loja. Então o que tem nesse cofre, o que caiu nele no dia, no mês, e o que saiu, ele vai fazer um cálculo do seu saldo passado, com mais o que entrou e mais o que saiu, se houve alguma transferência que eu vou te mostrar agora, e qual que é o saldo, e isso tem que bater com o saldo lá do seu cofre ou lá do seu banco. E isso aqui também é personalizável, tá? Então aqui a gente põe os bancos que você quiser. Essa planilha aqui ela foi feita para um cliente que tinha aqui, ó, tinha um tal de WD, tinha um Mercado Pago, ele era meio diferenciado, mas aqui normalmente mais bancos mesmo, e essa parte de cofre e caixa da loja, né? Então essa é a conciliação que todo mundo deveria fazer, né? Porque é aqui que você vê se tudo que você enviou para o seu banco e tirou dele, o saldo bateu, então tá tudo certo. Se não bateu, algum valor teve problema aí no meio do caminho, né? Ou não foi lançado, ou foi desviado, ou aconteceu alguma coisa. Então, conciliação bancária importantíssimo. E aqui a parte das transferências, que aqui, sei lá, você tinha um banco que estava com saldo negativo e você pega do outro banco e manda para aquele, para não ficar pagando juros, né? Conta especial, né? O cheque especial. Então aqui você consegue fazer essas transferências também do seu caixa, né? Olha, hoje eu recebi 10 mil reais em dinheiro no meu caixa e mandei à tarde para o banco, fiz a sangria, né, que chama, e eu mandei para o banco X. Aí ele consegue sair do seu caixa e entrar lá no saldo do banco, tá? Mas a parte também tranquila, que eu acho que a maioria das pessoas conhece, e aqui a gente consegue ter esse controle. E agora eu vou falar da parte de lançamento, né? Aqui a gente falou só dos relatórios. Agora a parte de lançamentos ela fica aqui, ó. Nós temos um cadastro. Então aqui tudo que aparece lá a gente cadastrou aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, como eu falei lá, loja, externo e outros, aqui eu posso cadastrar, por exemplo, o e-commerce que eu falei, tá? Que é o centro de custo, aqui também. Aqui você cadastra todas as suas contas, aqui tem alguns exemplos, aqui, ó, consultoria, consórcio, alarme, advogados, água, Sabesp, que aqui em São Paulo é Sabesp, né? Correios, aí tem o Dari, doações, tem cliente que faz doações, aí, EPI, olha lá, férias, então tá tudo aqui. Aí na hora que você for relacionar lá, fica super fácil de você lançar, daqui a pouco vocês vão ver lá como é que lança. As formas de pagamento que tem na sua empresa aí, você também põe todas aqui, né? Aqui tem bastante, mas tá todas aqui. Condições também, se houve entrada, tal. Se tem maquininhas, quais são as maquininhas. Aqui quais são os vendedores, você pode escrever o nome deles aqui para aparecer lá a comissão. No caso aqui eu pus medidor, porque como eu falei, a gente trabalha com vidraçarias, né? Então tem o medidor, tá? Não só vidraçaria, né, pessoal? Eu trabalho com vários tipos de empresas, oficinas, todos os segmentos e ramos aí, então a gente constrói uma planilha com a cara dessa empresa. Então, se você tem um outro segmento e tal, conversa com a gente que a gente pode construir uma aí parecendo, para a gente captar essas informações, fazer a gestão financeira sua aí, também na sua empresa, mesmo sendo um ramo diferente, né? Eu tenho e-commerce, por exemplo, marketplace, que a gente atende também, tá? Então, não vou nem ficar citando, porque muitos segmentos aí que a gente atende, tá? Ramo alimentício também. Então aqui, ó, as comissões também a gente pode cadastrar, os bancos, então aqui é a parte do cadastro, tá? Aqui eu coloco até os feriados, porque a planilha ela calcula que no feriado você não vai abrir, aí ela faz o cálculo de projeções
tirando aquele dia, entendeu? Então eu pensei em todas essas coisas, porque se você vai fazer uma projeção, é um dia a menos, 2 dias, 3 dias a menos de feriado, tem meses aí que tem bastante feriado, a gente tem que tirar fora, porque senão ela vai projetar errado, né? Seria como se você estivesse vendendo nesse dia e você tá aí com a sua loja fechada. Legal? Então vamos lá. Aí vamos então nos lançamentos, que é a parte mais legal. Tudo isso aqui então automatizado, e o seu trabalho aí vai ser só lançar as receitas, tá? Então aqui a gente lança todas as receitas, não precisa de ordem, de data, nada, você vai lançando aqui, conforme a receita vai vindo aí para você, depois ela se organiza automaticamente, tá? Mas aqui, ó, nesse caso aqui, nessa linha de segmento aqui, que tá meio vidraçarias, oficinas, então a gente seguiu essa linha, mas aqui é muito parecido com lojas também de revenda, tal, mecânicas também aqui bate bem, mas revendas em geral também dá certo, tá? A gente consegue adaptar. Mas aqui o que é importante a gente anotar, ó, nessas partes amarelinhas aqui é onde você vai anotar. Então, como é a planilha que a gente quer ter um controle total financeiro, eu preciso de algumas informações importantes para criar fluxo de caixa, para criar o DRE, contas a pagar, contas a receber, fornecedores. Então, ela precisa informar isso para nós. Então, você vai, primeiro ponto, colocar o custo do que você vendeu. Você vendeu uma camiseta de R$100, o custo foi R$ 75,90. Você vai pôr aqui R$ 75,90 e o valor aqui da venda mais para frente ali, você vai pôr que foi R$100. Aqui, como a gente está falando de vidraçarias, mecânicas, lojas que criam OS, eu coloquei aqui um valor de OS, tá? Então, você colocaria. Então, aí você fala, não, Vitor, mas na minha loja não tem OS. Eu venho aqui e tiro essa coluna, não vai aparecer para você. Aí aqui a gente vem com a data da venda, tá? Aqui a gente está falando de receitas, tá? A data da venda, a data que aconteceu o fato, que eu expliquei lá. Vamos imaginar que você vendeu hoje para mim. Hoje é dia 20, né? Igual eu falei, 20 de dezembro, você vem aqui e digita 20/12, tá? Aí a classificação, essa é uma receita de produto, de serviço, operacional, uma receita financeira, é uma receita online, é uma receita mista. Por que disso? Porque você pode estar recebendo aqui, por exemplo, da sua loja virtual. Lembra que a gente falou? Que você pode ter lá cadastrado loja virtual, vendedor externo, ou da sua própria loja. Então aqui você vai falar, ó, loja virtual, ou foi uma receita financeira, você foi no banco, pegou um aporte, ele entrou, você precisa registrar aqui. Então, a receita financeira. Uma receita não operacional, alguma coisa que não tem a ver com o teu negócio, vamos supor. A sua empresa recebe uma locação de um imóvel, de um terreno que você comprou em nome da empresa e essa locação entra para a empresa. É uma receita não operacional. Tá? Não tem a ver com a sua operação, mas entrou na sua empresa. Então, a gente vai colocar aqui que é uma receita não operacional. Aí depois aqui é o normal, né? Com serviços ou produtos. Aí é só você escolher, se foi produtos. Aqui a gente põe o nome do cliente, só para busca mesmo, porque você vai ter o seu controle aí no seu sistema, mas aqui é importante a gente ter. Então, sei lá, os 2 primeiros nomes do cliente, só para alguma busca financeira. Aqui um contato do cliente, porque vamos imaginar você está aqui negociando com ele um financeiro, um novo vencimento, sei lá, o cliente te ligou e falou, olha, eu ia pagar para você no dia tal, só que houve um imprevisto aqui, eu quero pagar depois, ou quero antecipar. Então, você tem aqui um contato já aqui na frente do nome dele para ficar fácil. Você poder entrar em contato com ele, precisa ficar entrando lá no seu sistema para poder ver isso aí. Aqui são essas partes vermelhas, é onde há algumas fórmulas de alguns cálculos. Aqui é o lucro, aparece, aqui é o recebido até o momento, mas isso não é importante por enquanto. Mas aqui você vai ter te informando se o cliente comprou, quanto que ele pagou até aquele momento que você está olhando na planilha, tá? Aí aqui o centro de custo, igual eu já mostrei para vocês, tá? O número de um documento, quer dizer, o cliente passou um cheque, um boleto, que você também precisa ver o número, é bom você pôr aqui, porque você tem seu sistema lá, mas às vezes você está aqui na planilha fazendo financeiro, você vai lá no sistema para ver o número, não, já está aqui, você acha mais fácil, tá? Aí aqui vem o que a gente é necessário digitar. Qual que é o valor do material, pensando em vidraçaria, por exemplo? Qual que é o valor do material que eu vendi para o cliente? Ou numa mecânica, qual é o valor das peças que eu vendi para esse cliente?
o custo dela foi R$ 500, mas por quanto que eu vendi? Ah, eu vendi por 600, eu ganhei 10%, sei lá. Vou nem fazer a conta, mas imaginar. Ganhei 10% aqui. Então, vendi por tanto, mas eu comprei lá no meu fornecedor, né? Portanto, mas eu repassei para o cliente por 600, era 500. Então, eu ganhei um pouquinho. Que aí vai aparecer lá naquela margem de peças, lembra que eu mostrei para você lá naquele relatório? Beleza, e quanto que eu cobrei de mão de obra? Então, vou imaginar aqui que foi R$ 500 vamos pôr 600, né, que foi o que a gente falou, aqui 500, ó, que era o custo. Olha lá, já apareceu aqui, lucro de R$ 100, tá vendo? E aqui, opa, aqui ia aparecer a margem, mas eu vou dar uma olhada daqui a pouquinho, já vejo aqui o porquê. Ah, tá, entendi. É que a gente não pôs o preço da OS. Então, a OS aqui, vamos imaginar que é uma OS de R$ 600. Aí apareceu agora a margem, tá vendo? Então, você ganhou nessa peça aqui, ó, 16%, tá? Aí põe o nome do cliente aqui, João Pedro. Legal, então vamos lá. E o celular você colocou, tal, R$ 600. E vamos colocar aqui que houve uma mão de obra aqui de R$ 200. Vou arredondar, né, para ficar R$ 1.000. Foi uma mão de obra de 400. Então, a soma total, R$ 1.000, tá? Soma total que você cobrou desse cliente. Então, foi 600 de peça e 400 de mão de obra. Aí, não, mas a minha loja é uma loja de confecção, eu faço só revenda. A gente não coloca o preço da peça. Eu colocaria os R$ 1.000 aqui como só a venda em si, tá bom? Mas eu posso adaptar também, tirar isso fora para você, para não ficar essa informação aqui. Legal? Então, a venda aqui total da S, na verdade, não é 600, ela foi 1.000, tá? E se a gente pensar em 1.000 e você teve um custo só de R$ 500 aqui de peça, você teve 50% de lucratividade. Aí lá no nosso relatório, deixa eu ver se já está aparecendo lá, vai aparecer, aqui, já está aparecendo aqui, ó, lucro com a peça, 16%, lucro geral, não apareceu aqui porque faltou as informações lá, mas aqui vai aparecer que foi 50%, tá bom? Então é assim que ela raciocina a nossa planilha. Então vamos lá. Então aqui só para ser rápido, aí vamos imaginar que desses valores, R$ 600 foi que de entrada, você cobrou o valor das peças dele como entrada, tá? Que é aconselhável, né? Pelo menos as peças já recebeu, com vencimento hoje o dia 20, depois para o dia 21/12, ele passou no cartão lá, você vai receber daqui um dia. Então, vencimento de 21/12. Aí, desculpe. Aí no dia 21/12, você recebeu, tá? Foi pela Internet Bank. E o banco foi o Bradesco. Tá? Às vezes pode não ter alguma coerência aqui, porque eu estou fazendo só um exemplo para vocês. Mas é assim que é a ideia, tá? Ó, maquininha aqui, vamos colocar aqui, ó, para ficar mais coerente, foi um crédito à vista, tá bom? Mas não vamos nos preocupar nisso agora. Então, se você fez uma venda para ele de R$ 600 e a venda total é 1.000, ela já está te informando. E os R$ 400 ficou a pagar? Ah, sim, o restante a pagar ficou R$ 400. Então, eu ponho aqui R$ 400 a pagar. Que dia que ele vai te dar esse R$ 400? É quando ele retirar o carro, dia 25/12. Legal. Aí vai ficar essa pendência que vai entrar lá para você, que ficou faltando esse valor no seu caixa, tal, lá nas contas a pagar e receber. Essa é a ideia da planilha. O dia que ele vir pagar, eu imaginar aqui, ó, dia 26/12, ele pagou, ele vai baixar para você, ó, ele já ficou até verde. Então lá nos relatórios ele tinha uma pendência que você estaria visualizando. Nossa, hoje é dia 25, o cliente não acertou os R$ 400. Amanhã eu vou cobrar ele. Mas amanhã ele vem e paga. Aí você vai lá e baixa aqui, que o dia 26 foi pago. Então baixei dia 26, lá na pendência vai sair lá da sua pendência. E como é que ele pagou esses R$ 400? Aí ele veio e me deu dinheiro. Tá? E se foi em dinheiro, foi direto pro meu cofre, deu direto pro meu caixa. Vamos colocar aqui que foi pro cofre da empresa, tá?
E assim vai. Aí que tipo de receita foi essa receita? Foi uma receita de vendas. Você vê que é bastante informações, mas com o tempo você vai fazendo isso aqui muito rápido. Meus clientes fazem. Tem alguma observação? Tem. Você coloca e aqui você vem na parte das comissões. Ó, quem que é o vendedor? O vendedor A, qual que foi a comissão que fez essa venda? Foi 4%. Aí ele já ganhou R$ 24 ali. Tá? Aí já aparece o valor da comissão do medidor. E teve um vendedor? Teve. O vendedor D. Mesma coisa. Quanto que esse vendedor D ganhou de comissão? Esse aqui ele ganha mais, 5% já apareceu. Tá? Tudo isso ele vai formando o nosso relatório lá. Tem alguma pendência nessa venda? Nenhuma, porque os valores tudo bateu. Vamos imaginar que aqui, ó, esse cliente, em vez de ter pago R$ 400, você digitou errado. Você falou, puxa, eu pus 395. Aí vai ficar uma pendência aqui no final, tá vendo? Opa, tem R$ 5 aqui que ficou devedor. Olha lá, ficou negativo. Opa, então tem um problema com essa venda aqui, né? Ou foi digitado errado ou você recebeu a menos, né? Então ela vai aparecer lá essa pendência, ou a mais, né? Ó, era 400, ele pagou 405, aí aparece aqui já positivo que sobrou R$ 5 nessa venda, tá? Então a ideia é essa. E você vai perceber que é bem simples esses lançamentos aqui, porque aqui não é a pessoa do caixa que está fazendo. Aqui vai ser quem está no financeiro, vai pegar o relatório e ver que houve uma venda com todo esse processo. E você vai ver também, se você usar isso aqui como um relatório, como um sistema principal lá, você pode até pôr isso daqui. Na hora que o cliente pagar, você baixa aqui mesmo. Mas normalmente você vai baixar no seu sistema, depois alguém vai ver e vai lançar aqui, né? O mais rápido possível. Legal? E as despesas a mesma coisa. Ó, eu cliquei lá porque aqui tem um íconezinho que vai direto nas despesas. Mas você pode vir aqui também a despesa. Despesa mesmo processo. Tem uma despesa, qual que foi a data, qual que é o fornecedor, então a data de hoje foi a Sabesp, qual que é o valor a pagar? Foi R$ 500, com vencimento que dia? Tá? Vencimento é sempre importante para poder, no contas a pagar e receber, ter esse controle também na cobrança. Tá? Tem muita coisa que venceu e não foi pago. A planilha vai também aparecer um relatório de cobrança. Valor pago. Aí o dia que ele pagou, a data, o valor que ele pagou, a data que ele pagou. Ah, eu paguei, venceu dia 20, eu paguei dia 25 e teve R$ 5 de juros. Vai aparecer os juros aqui na frente. Tá bom? Qual que foi a forma que você fez o pagamento? Esse daí eu fiz o pagamento pela Internet Bank, fiz pelo sistema aqui do tal. Aí o banco foi o Bradesco. O número do boleto do cheque você pode digitar aqui. Aí a parte mais importante da planilha é a classificação aqui, que com o tempo você vai pegando. Essa é uma despesa fixa? É uma variável? É um investimento? É uma dívida? É um prejuízo? É um fornecedor? É um empréstimo? Aí você vai definir. Essa a gente falou de Sabesp lá, uma despesa fixa, no caso aqui, né? Que pode não ser também. Às vezes, se você trabalha numa indústria que você usa água, sei lá, uma marmoraria, você usa água para poder produzir lá, a sua despesa da água vai passar a ser variável, tá? Então, nem sempre, às vezes, o pessoal pergunta, minha despesa tal é variável ou fixa? Depende do que você faz como é que você usa essa despesa dentro da sua empresa. Se for um escritório é uma coisa, se for uma fábrica é outra. Aí você definiu aqui, então, vamos imaginar que é uma água mesmo, ó, é a despesa fixa e é uma água. Aí você pode vir aqui e escrever aqui, ó, água. Opa, vou colocar, não tá como água. Deixa eu ver, Sabesp. Aqui tem um acento, ó. Aí você vê, eu puxei Sabesp e já veio aqui, ó. É que o água tem um acento, eu não tinha colocado. Você vê que o Excel, você tem que, se pôs acento, você tem que puxar. Então eu até recomendo quando você fazer aqui, ó, o cadastro, aqui, ó, se a gente vir aqui vai ter essa água aqui, ó. Aí eu recomendo de repente você não usar o acento, ó, vou até tirar. Ó, aí vamos voltar lá de novo. Então aqui depende do cadastro, ó, se eu pôr agora, ó, apareceu a água porque tá sem acento, ó. Aí facinho para você digitar. Tá, e conforme você for digitando, ele fica a busca meio automática, porque ele vai começando a raciocinar e tal. O Excel ele tem isso de bom. E aqui você põe alguma observação, aqui a mesma coisa, existe alguma diferença entre o valor que era a receber e o valor que foi recebido? Se existir, vai aparecer aqui. Então, aqui é um local bacana
para você ver se tem alguma diferença em alguma coisa, porque às vezes foi outra pessoa que lançou, e aqui em cima que ele vai se preencher automático. Você vê que eu pus aqui, ó, Bradesco, você vê que ele já se preencheu, ó, despesa fixa, e aqui vai criando uns filtros para nós. Então, toda vez que você vir aqui clicar na água, mesmo se a planilha estiver gigante, ela vai vir trazer a água. Aí você combina, eu quero a água da data tal, ou que pagou na data tal, ou do documento tal, ela vai selecionando aqui para você, tá bom? Que é um filtro bem bacana que tem aqui em cima. E ele também soma para nós, tudo que você puxou, então você pode puxar todos os fornecedores do dia tal, pagos, quanto que deu. Na hora que você clicar aqui, ele já aparece nessa mesma tela aqui, os valores já para você ver, né? Mas aí você tem os relatórios lá também. Mas aqui você consegue também fazer um filtro e já somar, você fazer algumas coisas direto aqui, porque às vezes a gente na correria, nossa, eu queria ver aqui o fornecedor tal, do dia tanto, quanto que foi o total que eu fiz de compras dele. Aí você já relaciona aqui, ó, data tal, fornecedor tal, você vai vir aqui, ele vai mostrar para você aqui em cima, tá vendo aqui, ó? Qual foi o valor pago, qual foi o valor que era dos boletos, ele soma tudo bonitinho aqui para você. Legal? Ah, você deve estar se perguntando, mas e aí, eu digito aqui tudo assim, vou digitando? Sim, você vai digitando. Aí a gente, normalmente, como eu acompanho, a gente vem aqui e organiza para você. Ah, ela é toda bloqueada, mesmo se você digitar em algum lugar aqui que não é para digitar, ela não vai deixar. Por exemplo, eu queria digitar aqui, ó, ela informa que não pode digitar. Então, só onde você pode digitar que é liberado. Aqui, ó, nesse cinza não pode digitar, ó. Tá? Agora aqui eu já posso. Ela é super simples. E aqui você vai digitando, ela vai organizando para você. Precisar procurar alguma coisa, tem uns filtros aqui em cima. Ela vai ficar por ordem de data de lançamento, tá? Mas aí você pode colocar também de outro formato, sei lá, por ordem de fornecedor, aí fica a seu critério. Eu prefiro de data. E quantas linhas tem? Eu coloco aqui normalmente umas 7.000 linhas, mas eu posso digitar mais? Pode. Tem cliente meu que já está há 4 anos com essa planilha. Tem, sei lá, 15.000 linhas já digitado, ele trabalha com ela, tá tudo aqui. Outro ponto, eu faço backup também dela, mas se eu perder essas informações, é quase zero, porque todo dia, um dia sim, um dia não, eu faço um backup. Em nuvem também, não só no Dropbox, como em outras nuvens. Então, vamos imaginar que o Dropbox deixasse de funcionar por um sistema, por um problema que eu nunca vi, mas vamos imaginar que possa acontecer. A gente tem ela em outras nuvens do Google. Eu tenho também outra aqui, ó, esqueci o nome, agora acho que é Terra, também está em nuvem. Então, eu consigo colocar nos 3 locais. Então, é muito difícil a gente perder, tá? E tudo isso aqui eu vou estar acompanhando todo dia, olhando, te orientando. No início, toda essa parte aqui de discriminação aqui vai ser orientado. Não só no início, como toda a consultoria, né? Às vezes você ficou na dúvida, Vitor, o que é isso? É uma variável? Não, a gente vai estar orientando. Então é bem bacana, pessoal. É uma planilha super completa, simples, que ela, junto com uma consultoria, você consegue fazer um controle do seu financeiro aí, olha, muito bem, para uma empresa pequena, né? Lembrando que isso aqui não é para uma empresa grande, né? Se você tem uma empresa aí que já tem um faturamento muito grande, apesar que eu já atendi empresa com essa planilha de 500, 400 mil mensal e ela atendeu, vai dar mais trabalho, porque também depende assim, se é uma empresa que vende, que nem no caso era a empresa de imóveis, vende 500 mil, mas as vendas são de produtos que têm um valor agregado, então você tem poucos lançamentos, ela vai tranquilo, né? Então, às vezes no dia você vendeu, sei lá, no dia 20 mil, mas foram 3 vendas, 4, 5 vendas, então é fácil de você lançar. Agora, se você vende 500 mil de camiseta, aí já fica mais complicado. Imagina você fazer esse lançamento, aí um sistema seria muito mais aconselhável. E eu tenho outras planilhas que são feitas para que eu puxo do sistema e fica muito mais fácil. Essa seria, igual eu falei, para você que está com um negócio aí pequeno, que isso aqui vai te ajudar muito junto com o consultor. E uma pessoa para lançar, entendeu? Mais ou menos nessa linha, ó. Ter uma pessoa para lançar, normalmente empresa pequena, às vezes até um familiar, então você põe uma pessoa para lançar, às vezes tem um funcionário, e você vai acompanhando junto comigo.
essa pessoa lançando. Normalmente as empresas são assim, vidraçarias, mecânica, tem uma pessoa lançando, o proprietário vai acompanhando e a gente cria um financeiro ali. Que a ideia é essa, organizar o seu financeiro. Agora tem empresas maiores que precisa de mais gente e tal, e já tem um sistema, a gente capta do sistema, e já é outra coisa, já é outra planilha que eu uso no caso do cliente ter um bom sistema e for uma empresa maior. Legal? Porque aí eu uso o próprio sistema da pessoa para fazer essa gestão de maneira simples, porque aí ele não precisa disso, porque ele já tem o contas a pagar, tem contas a receber, todo no sistema, e ele tem um bom sistema. Normalmente as empresas maiores já é um sistema mais funcional, porque é necessário, né? Para poder o negócio andar. Então eu capto a informação que é importante, trago para outro tipo de planilha minha e eu tenho todos esses relatórios também, mesmo captando do sistema da pessoa. Legal, pessoal, tá dando aqui 1 hora de conversa, mas é isso que eu queria mostrar para você. Desculpem de ter ficado meio longo, mas é para mostrar, né? Tem bastante gente que eu tenho alguns vídeos, eu lanço alguma coisa, o pessoal às vezes faz aquelas perguntas. Mas como seria se eu tivesse uma empresa pequena? Como é que você faz esse controle? E aqui então tá, acho que um pouco esclarecido como é que eu capto essas informações e faço controle para vocês. E a gente, graças a Deus, está tendo sucesso aí, né? Muitas empresas com a gente há muitos anos. Algumas até usam essa planilha, empresas pequenas, outras usam a outra, a gente vai para o sistema. Mas é bem bacana. E essa planilha, por exemplo, aqui eu já montei ela até 2026. Então, essa mesma planilha aqui a gente consegue trabalhar com ela até 2026. Aí você fala, não, mas se a gente ficar fazendo nosso trabalho e 2027, 28, aí é super simples aqui, eu só faço umas configurações nela aqui, a gente põe mais anos aqui. E outro ponto também, pessoal, que eu acho que é muito importante, você tem todas as suas informações num único lugar. Então você vai fazer um empréstimo num banco, o que você fatura lá nessa empresa? Pô, tem aqui o ano inteiro, aqui é tudo que eu faturei, né? Como a gente faz uma consultoria gerencial, eu não tenho nada a ver com contabilidade. Contabilidade, você vai seguir todas as regras contábeis, você vai ter o seu contador, que não tem... Quem faz consultoria comigo continua com o seu contador, você vai fazer toda a parte fiscal, isso é muito importante. Essa gestão aqui, ela é voltada para o negócio. Então, a gente lança tudo aqui. É importante lançar tudo mesmo, porque ela é gerencial. Aqui nós vamos ver o quanto que você vende, o quanto que você gasta, para a gente poder fazer o seu negócio andar de uma forma assim que você entenda do seu negócio na parte de números, né? Na parte de gestão. E a parte contábil já é com o seu contador, a parte fiscal é lá com o seu contador e ali você tem que seguir a linha correta lá da parte fiscal e a parte do seu contador. Lá, essa parte é ele que te orienta. Então, qualquer informação na parte fiscal, contábil, aí eu já não vou te orientar, eu vou te provar. É certo que você tem um contador, eu vou falar, olha, essa parte aqui você vai ver com o seu contador, tá? Agora, a parte de gestão, de como lidar com esses valores, como que você trabalha com ele para fazer o seu negócio andar, ter margem de lucro, fazer uma boa precificação, ter lucratividade, ter um bom caixa, aí é a gente que faz aqui essas análises para te ajudar. E, como eu falo, a consultoria, eu passo as informações baseadas nos números, que os números começam a nos mostrar qual que é o melhor caminho para você seguir. São os números. Então, esse conjunto de números, junto com a minha experiência como consultor, a gente consegue enxergar o melhor caminho. Mas quem toma essa decisão do melhor caminho sempre é você. Tá? O consultor, a gente sugere, olha, o melhor caminho a seguir, que os números estão nos dizendo aqui, seria aqui. A margem seria essa, o valor de venda talvez seria esse, mas a decisão é totalmente sua, né? Você que conhece seu negócio, mas a gente te orienta, tá? Mas a decisão sempre fica a cargo do dono, dos sócios, de quem for responsável pela empresa, tá? E é assim que a gente faz a consultoria já há alguns anos, e ajudando as pessoas, fazendo reuniões, falando de tudo. E nós, fazendo a consultoria financeira, a gente fala também bastante sobre o comercial, né? Porque para você ter um gerenciamento do seu negócio financeiro, você precisa ter um comercial, precisa ter um bom marketing. Então a gente às vezes tem até parceiros, ou se você já tem um marketing, a gente faz reuniões junto com o marketing,
que é para o marketing entender como é que anda seu financeiro, quais são as ações que ajudaria a gente do financeiro a lucrar mais, a fazer mais margem, a fazer um volume maior de venda. Treinamento, essa parte eu também conheço bem, trabalhei muitos anos com vendedores, a gente ajuda fazendo treinamento de vendedor, porque é o importante, fazer o comercial funcionar junto com um bom marketing para que essa receita entre na empresa, seja bem usada e que no final tenha lucro a sua empresa. Que o objetivo do empresário, quando abre uma empresa, é ter lucro. Então, o nosso trabalho é ajudar você a ter lucratividade aí. Te mostrar qual que é o caminho que não sou eu nem você, mas sim os próprios números da sua empresa vai estar te mostrando. Estou no caminho certo ou estou no caminho errado? Isso que a gente, com a experiência do consultor, a gente identifica e fala, olha, me parece aqui que esse caminho que nós estamos seguindo não está bom. Vamos buscar esse outro caminho aqui, tá? A ideia é essa. Legal, pessoal? Um abraço para vocês todos aí. Obrigado pela atenção e qualquer dúvida aí pode entrar em contato aí no YouTube. Eu tenho o Instagram também, tem lá meus contatos e a gente pode esclarecer algumas dúvidas específicas. E se você quiser fazer alguma consultoria com a gente, é só entrar em contato também. A gente vê aqui a melhor forma e a gente provavelmente vai estar aí fazendo negócio com você e atuando aí na sua empresa para te ajudar. Beleza, pessoal? Um abraço, tchau, tchau.